Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Podem sentar, por gentileza. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. O tema da nossa mensagem hoje à noite é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho da tribulação, não é o Evangelho de Allan Kardec, é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria de estudar com vocês nesta noite, rapidamente, de uma forma breve, todo o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E eu queria que você lesse comigo, aí você que está nos assistindo, você que está presente aqui também, o versículo 1 de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? O que diz aí? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas usaram o texto do Evangelho de Marcos como base. Por isso que os 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos, porque partem da mesma visão. E o texto original em que Mateus usou e que Lucas usou foi justamente o Evangelho de Marcos. Esse Marcos aqui, ele é filho de Maria, sobrinho de Barnabé. Ele fez parte da equipe de evangelistas liderada pelo apóstolo Paulo. E era considerado por Pedro como um filho na fé. O Evangelho de Marcos foi escrito na cidade de Roma. E o propósito de Marcos ao escrever este Evangelho é alcançar a mentalidade romana. Mateus escreveu para alcançar a mentalidade judaica, Lucas para alcançar a mentalidade grega e Marcos para alcançar a mentalidade romana. Por isso que quando você vai observar o Evangelho de Marcos, ele tem 3 características fundamentais. São 3 características que, de uma certa forma, estão claras nesse texto do Evangelho de Marcos. Primeiro, ele é breve e objetivo. Então ele tem apenas 16 capítulos, enquanto Mateus tem 28, enquanto Lucas tem 26, Marcos só tem apenas 16. O Evangelho de Marcos tem apenas 661 versículos, enquanto Mateus tem 1068 e Lucas tem 1147. Marcos não registra nenhum tipo de genealogia, nem os grandes discursos de Jesus. A sua ênfase era justamente sobre a pessoa de Jesus, a ação de Jesus. E é tão interessante que a frase predileta de Marcos é a expressão imediatamente. Imediatamente. Ele vai citando isso várias vezes na sua narrativa textual. A sua ênfase é totalmente na ação de Jesus. E essa palavra imediatamente aparece cerca de 40 vezes no Evangelho de Marcos. Então, além de ser breve e objetivo, o Evangelho de Marcos também, ele é focado na pessoa e na obra de Jesus. Marcos se concentra nos milagres e principalmente na obra salvadora de Jesus. Então, de 1 a 16, do capítulo 1 até o capítulo 8, ele
trata dos milagres de Jesus. Do capítulo 9 até o capítulo 16, ele trata claramente da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, ele quer que os seus leitores entendam duas coisas. Primeiro, que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Mas em segundo lugar, ele quer que nós creiamos também que Jesus Cristo é o Filho do homem. O versículo-chave do Evangelho de Marcos é o verso 45 do capítulo 10, que diz assim: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas em terceiro lugar, a terceira característica, além de ser um evangelho breve e objetivo, além de ser um evangelho focado na pessoa de Jesus, o evangelho de Marcos é um convite ao discipulado. Por isso que há muitos cursos de discipulado que estão fundamentados no evangelho de Marcos, né? É um convite que ele está fazendo às pessoas a seguirem a Cristo. Marcos revela que o cristão é alguém que se torna um discípulo de Jesus. E o grande desafio que ele apresenta no texto é o desafio, um chamado para que eu e você nos tornemos um discípulo de Jesus, ainda que isso implique em renúncia, sofrimento e dificuldades. Mas vamos ver, por favor, nós lemos aqui, versículo 1, vamos ler de novo, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, essa frase é o título da obra. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui nós temos 3 verdades fundamentais nesse versículo. Primeiro, o Evangelho é uma boa notícia que traz salvação para os pecadores. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas, notícias recentes, notícias extraordinárias, notícias verdadeiras, notícias fundamentais. Mas em segundo lugar, o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, não existe separação entre a mensagem do Evangelho e a pessoa de Jesus. O Evangelho é Jesus, é a pessoa de Jesus Cristo. Mas, em terceiro lugar, a origem do Evangelho é divina. Diz o texto, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Evangelho de Deus. Veja no versículo 14 do capítulo 1, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Então o Evangelho de Deus revela justamente essa natureza, essa origem divina do Evangelho. Mas Marcos, ele vai iniciar a narrativa apresentando 3 testemunhos. Veja aí, do versículo 2 até o versículo 6, ele apresenta o testemunho de João Batista, de 2 a 8, certo? E Marcos dá 4 informações aí acerca do ministério de João Batista. O ministério de João Batista foi profetizado no Antigo Testamento por Isaías e Malaquias. O ministério de João Batista consistia na pregação da mensagem do arrependimento para perdão de pecados, versículo 4. Foi muito frutífero e atraiu multidões. E em quarto lugar, o evangelho, o testemunho de João Batista preparava o povo para o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aí claramente, no versículo 7 e 8, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias.
Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ainda no capítulo 1, versos 9 e 10, veja como ele sintetiza o batismo de Jesus. Então, se de 2 a 8, ele fala do testemunho de João Batista, nos versos 9 e 10, ele fala do testemunho da Trindade. Da Trindade. É muito interessante você observar que, diz aí o texto, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Aí vem um testemunho. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então nós temos Deus falando, nós temos o Espírito Santo descendo, nós temos o Filho de Deus sendo batizado. Mas, em terceiro lugar, além do testemunho de João, além do testemunho da Trindade, nós temos o próprio testemunho de Satanás. Veja aí nos versos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Veja que é muito interessante isso, porque qual é o propósito? Porque Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Qual é o propósito da tentação de Cristo? Primeiro, ele foi tentado como preparação para ser o nosso sumo sacerdote. Segundo, ele foi tentado para nos ensinar a combater espiritualmente com jejum e oração e a palavra de Deus. Terceiro, ele foi tentado para que toda criatura no céu ou na terra soubesse que Jesus é o conquistador. Se o primeiro Adão caiu em pecado, o segundo Adão venceu a tentação e nos trouxe a vida eterna. Mas eu quero gastar um tempinho com vocês, a partir do versículo 14 até o 45, mostrando para vocês a natureza do Evangelho de Jesus Cristo. E é muito importante a gente entender isso. Qual é a natureza do Evangelho? Veja que nos versos 14, veja aí, 14 a 20, nós temos aí Jesus chamando os seus discípulos. Diz aí, caminhando, versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Nos versículos 16, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, o primeiro aspecto importante do Evangelho de Jesus Cristo é que ele é o Evangelho da pregação e do convite para o discipulado. Certo? Ou seja, o Evangelho é para ser pregado. E o Evangelho, ao ser pregado, desafia pessoas para se tornarem discípulos de Jesus. E é tão interessante que a pregação aqui tem 3 características muito interessantes aqui no versículo 14. Veja aí, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho, ele é pregado no tempo certo, no tempo conveniente para se pregar. O Evangelho é o Evangelho do reino, ou do domínio espiritual de Deus na vida das pessoas. E é o Evangelho que exige arrependimento. E aí veja no versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o Evangelho, ele é pregado no tempo certo. O Evangelho é o Evangelho do domínio espiritual de Deus. O Evangelho exige arrependimento de pecados e a fé exclusiva na pessoa de Jesus Cristo.
O complemento essencial da pregação é o discipulado. Quando alguém ouve o Evangelho, quando alguém é transformado pelo Evangelho, automaticamente essa pessoa se torna um discípulo de Jesus. E alguém, para ser discípulo de Jesus, precisa ser chamado por Jesus. Alguém, para ser discípulo de Jesus, deve abandonar tudo por causa de Jesus. E alguém que é discípulo de Jesus, ele precisa estar pronto a ser transformado, porque Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então há um processo de transformação que Deus vai operar na vida daquela pessoa que se torna discípulo de Jesus. Então, a primeira característica do Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da pregação e do discipulado. Em segundo lugar, veja nos versos 21 e 22. Vamos ler juntos aí o que é que diz? Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E aqui nós temos uma segunda marca do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho do ensino da sã doutrina. Marcos relata então que além de pregar, de convidar pessoas para o discipulado, Jesus era alguém que ensinava. Jesus era o mestre por excelência. Jesus ensinou com toda a autoridade espiritual. Ele ensinou a todos, em todos os dias, em todos os lugares. Ele ensinou a doutrina que recebeu do Pai, que ele chama e é chamada de doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos e também a chamada sã doutrina. Quando ele faz o convite lá em Mateus 11, 29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então não existe separação entre o Evangelho e a doutrina de Cristo. Não existe separação entre a pregação do Evangelho e o ensino do conteúdo do Evangelho. Mas em terceiro lugar, você vai observar aí nos versos, a partir do versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vê a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Se a primeira característica do Evangelho de Jesus é o Evangelho da pregação e do discipulado, se a segunda característica é o Evangelho do ensino e da sã doutrina, a terceira característica do Evangelho é o Evangelho da cura e da libertação espiritual. O Evangelho, quando pregado, na sua simplicidade, no seu poder, ele transforma. Primeiro, Jesus curou o homem possesso de espírito imundo na sinagoga. Depois, Jesus Cristo vai curar a sogra de Pedro. Depois, muitas outras curas são realizadas por Jesus. Veja no versículo 34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Então o Evangelho, quando é pregado, o Evangelho, quando chega na vida de uma pessoa, traz cura e libertação. Libertação de Satanás, libertação do poder de Satanás. Mas cura total também, cura da mente, cura das emoções, cura da vontade. O poder do Evangelho é libertador. Ele veio para libertar
os cativos e os oprimidos. E é tão interessante, porque o capítulo 1 termina, né, com a cura de um leproso, e que apresenta os princípios espirituais sobre as curas realizadas por Jesus. Ele é soberano na realização das curas. Toda cura de Jesus produz resultado imediato. Toda cura de Jesus é proibida de que se faça propaganda da cura recebida. Toda cura que Jesus fazia, ele curava por compaixão ao enfermo, sem lhes impor condições prévias. Ele cura os incuráveis, aqueles que ninguém poderia ajudar. Ele curava para demonstrar o seu poder messiânico. Então, as curas que Jesus fazia, servia para mostrar que ele, de fato, era o Messias, o enviado de Deus. Mas eu quero terminar chamando a sua preciosa atenção para a quarta característica do Evangelho de Jesus. A primeira é que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da pregação e do chamado para o discipulado. Segundo, que o Evangelho de Jesus é o Evangelho do ensino e da sã doutrina. Terceira característica, que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da cura e da libertação espiritual. Mas a quarta característica desse Evangelho é que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da vida íntima com Deus. E eu queria que você lesse comigo aí, versos 35 a 39, que diz assim: tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. É muito interessante, porque Jesus, ele se levantou à alta madrugada e saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. O segredo espiritual de uma evangelização frutífera é justamente a vida íntima, a vida secreta de oração. Se nós queremos poder, se nós queremos que a nossa pregação, o nosso ensino, a manifestação do poder de Jesus, ele se realize na vida das pessoas, eu e você, nós precisamos ter vida íntima, vida pessoal, vida secreta de oração. E aqui, nesse texto, Jesus nos ensina 3 lições acerca da vida de um pregador do Evangelho. Porque Jesus, então, ele foi orar, mas depois que ele orou, ele diz: vamos a outros lugares, a fim de que eu pregue. Então preste atenção, que se eu sou pregador do Evangelho, se você é pregador do Evangelho, Jesus está nos dando uma aula aqui. Em primeiro lugar, o pregador precisa ter uma vida privada de oração com Deus, no versículo 35. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ele orava para receber o poder de Deus. A sua humanidade era perfeita, mas a humanidade perfeita não realiza e não dá o sucesso do Evangelho. Ele precisava que o poder de Deus se manifestasse através da sua humanidade. Em segundo lugar, a vida de oração do pregador o impedirá de perder o foco da sua missão. Qual é o foco da missão? Pregar o Evangelho a toda criatura. Veja no versículo 37, todos te buscam, todos te procuram. Jesus, porém, diverge deles dizendo: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então a vida de oração
impedia de Jesus de perder o seu foco, de pregar a todos, de ir a todos, de ganhar a todos, de levar o evangelho a todos. E aqui está a grande bênção que Jesus está nos ensinando aqui. Mas, em terceiro lugar, a vida de oração do pregador o impulsionará a sair e ir atrás das pessoas. Eu gosto desse texto, porque Jesus, sendo soberano, ele podia trazer as pessoas até si, até a sua presença. Mas ele ora e ele vai atrás das pessoas. Então, se eu e você, se nós somos pregadores do evangelho, nós temos vida íntima com Deus, ao invés de ficar esperando que os pecadores venham até nós, nós temos que ir atrás dos pecadores. A história das missões mundiais revela que todas as vezes que a igreja orou muito, ela saiu muito pelo mundo, pregando o evangelho. Quanto mais oração, mais ação missionária. Quanto mais oração, mais compaixão pelos perdidos. Quanto mais oração, quanto mais intimidade com Deus, mais nós vamos realizar a missão. Eu quero concluir repetindo com vocês esses 4 aspectos do Evangelho de Jesus Cristo apresentado no primeiro capítulo de Marcos. Primeira característica, primeiro aspecto, é que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da pregação e do discipulado. Segundo lugar, que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do ensino da sã doutrina. Terceiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da cura e da libertação espiritual. Quarto lugar, o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da vida íntima com Deus, para que nós possamos ter o poder e o sucesso e a eficiência na obra que nós estamos realizando. Que Deus abençoe você, você que está presente aqui, você que está nos assistindo, para que você compreenda a grandeza, o poder do Evangelho de Deus. Eu gosto sempre de trazer aquela ilustração que o pastor Ronaldo contou-nos aqui, quando ele estava em Gana. E ele chegando ali, ele saía pregando o evangelho nas aldeias. E um dos feiticeiros ia atrás dele. E aquilo que ele pregava e aquilo que ele falava, o feiticeiro repetia. Uma forma de escarnecer do evangelho. Mas um dia, Ronaldo chegou na aldeia, encontrou aquele feiticeiro que o seguia, repetindo aquilo que ele dizia, chorando embaixo de uma árvore. E ele chegou, aproximou-se daquele feiticeiro e disse: por que você está chorando? Ele disse: porque ao repetir aquilo que você estava falando e pregando, aquilo que você pregava e ensinava, mudou a minha vida, transformou a minha vida. Louvado seja Deus por isso. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Porque nele se revela a justiça de Cristo para todo aquele que nele crê. Então, nesse Natal, que nós possamos celebrar o Natal, celebrar aquilo que está no versículo 1, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém?